Então vamos lá, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia, sou trabalhadora do Centro Espírita Laços Eternos, da unidade de Ferraz de Vasconcelos. Os nossos encontros ocorrem de terça, quinta, sábado e domingo. De terça, quinta e domingo na unidade da Vila Esperança e de sábado na unidade de Ferraz de Vasconcelos. Devido ao isolamento, nós não estamos podendo nos encontrar fisicamente, trocar essas energias boas que geralmente trocamos, né? Mas Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos online, né? Com esses recursos que o ser humano consegue desenvolver e nos aproximar cada vez mais. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu vou convidar a todos a acalmar os corações, os pensamentos, os sentimentos, elevar a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça, a Jesus, nosso irmão, nosso amigo, rogando que sejamos envolvidos por esta energia salutar, que acalma, que cura, que alivia, que protege, auxiliando-nos na compreensão dos ensinamentos do dia de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. O tema de hoje é Socorre a Ti Mesmo. E quando eu abri ao acaso o livro Pão Nosso, tá aí ao contrário para vocês, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E eu abri ao acaso a semana passada e veio um texto muito interessante, que veio muito de encontro com a minha formação. Eu sou naturopata e essa área holística enxerga o ser humano não só como matéria, como carne, mas assim como o espiritismo tem uma visão mais profunda, né? Enxerga o ser humano como um ser onde envolve o espírito, os sentimentos, as emoções, para depois então cuidar do corpo físico, né? Como o espiritismo nos ensina, para o corpo adoecer é porque o espírito já está doente. Eu achei muito interessante esse texto e resolvi partilhar, bater um papo com vocês sobre o que Emmanuel vem nos ensinar. E já começa com socorre a ti mesmo. Nós muitas vezes nos preocupamos, né, com os outros, esquecemos de nós mesmos. E aí, então Emmanuel, ele começa o texto falando assim: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. A catarata é uma camada que toma o cristalino do olho e impede a visão de uma forma progressiva, né? A conjuntivite é a inflamação do globo ocular. E Emmanuel vem dizer assim, olha, cuida dos teus olhos, mas antes veja como você está enxergando a vida. Qual olhar você tem para o mundo? Como nós temos enxergado as pessoas, as situações que nos envolvem, o que nós temos feito com esse dom divino que é de enxergar, o que nós temos atraído para nós. Porque muitas vezes o ser humano ele não consegue, né, enxergar situações positivas que ocorrem nas nossas vidas. E é fato que nós possuímos mais situações positivas do que negativas, mas nós temos a tendência de enxergar só o ruim, né? Já começa de manhã, quando acordamos, nós temos vários motivos para agradecer por termos acordado, por termos passado uma noite calma, tranquila, agasalhada nesse frio, né? Ter lá aquele cobertor que nos aquece,
por podermos andar, falar, por termos o que comer, por termos um lar. Olha, tantas coisas positivas que nós temos em nossas vidas. Por ter família, amigos, emprego, alguns. Mas na maioria das vezes, quando nós acordamos, a primeira coisa que nos vem à mente é aquele problema que nós temos que resolver, aquela situação que a gente precisa fazer. Enfim, a gente vai levar a nossa mente para os problemas e não para as bênçãos que Deus dia a dia nos dá. E Emmanuel vem dizer assim, olha, esse mal que te aflige agora nos seus olhos é porque deriva da forma que você enxerga a vida. Qual o olhar que você tem para as pessoas? Na maioria das vezes, os nossos olhares são sempre de crítica. Nós vamos sempre enxergar a trave no olho do nosso irmão, né? E esquecer todas essas mazelas que existem em nós. Na maioria das vezes, nós conseguimos enxergar só pontos negativos no outro. Não é assim? Há quem diga assim, aquela pessoa não é tão santinha assim como diz. Não importa como a pessoa é, importa que naquele momento ela está tentando mostrar o que ela tem de melhor. E a gente precisa começar a enxergar, a olhar à nossa volta com olhos de amor, de agradecimento, com olhos de gratidão, porque Deus nos traz dia a dia muitas coisas boas que a gente não consegue enxergar. E Emmanuel continua, defende-te contra a surdez. Entretanto, retifique o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Como nós ouvimos os sons da vida, como nós registramos aquilo que as pessoas nos traz, como nós recebemos os seres humanos, os irmãos que estão à nossa volta, o que nós procuramos ouvir, quais são os sons que nós buscamos em nossas vidas. A gente precisa atentar para isso. Emmanuel tá nos alertando para o que tipo de sons nós buscamos. Muitas vezes nós nos fazemos de surdos para as verdades que nos despertam, né? Muitas vezes situações ocorrem em nossas vidas justamente para nos despertar, mas aí nós preferimos nos fazer de cegos, nos fazer de surdos diante de verdades que vão surgindo em nossas vidas. Então, Emmanuel vem dizer assim, olha, cuide sim do teu ouvido, mas primeiro perceba como você está captando os sons, as verdades que Deus coloca na tua vida. E ele continua, medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. A arritmia é a variação nos batimentos cardíacos, né? O nosso coração tem lá, é compassado. E aí, devido às nossas emoções, sentimentos, muitas vezes nós alteramos esses batimentos cardíacos, alterando o nosso fluxo sanguíneo, alterando todo o trabalho que o nosso corpo, essa máquina maravilhosa que Deus nos emprestou, produz. Automaticamente prejudicando os nossos pulmões, a forma que nós respiramos, porque a dispneia é a dificuldade em respirar. E Emmanuel fala assim, olha, cuida, né, do seu coração, do seu pulmão, da sua respiração, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. E é interessante isso, porque ele complementa a impulsividade arrasadora. Na maioria das vezes, a impulsividade ela é de uma forma negativa. Mas eu conheço pessoas que são impulsivas de forma positiva. Eu conheço pessoas que não pensam duas vezes. Quando houve situações, problemas, ela não pensa duas vezes em ajudar o outro, em correr atrás. Depois ela fala assim, ai, me arrependi de ter me envolvido nessa. Mas é uma impulsividade até que positiva, porque ela tem o desejo de ser útil, de ajudar o outro, de fazer pelo outro.
Mas Emmanuel, ele já vem complementando uma impulsividade arrasadora, aquela impulsividade que destrói mesmo, né? Como, voltando lá para o enxergar e ouvir, quando nós vemos algo que não nos agrada, como nós agimos? De forma impulsiva? Quando nós ouvimos algo que não nos agrada, quais são as nossas atitudes? É de crítica? É de condenação? É não pensar que nós, muitas vezes, também temos lá os nossos erros, as nossas falhas, que não somos perfeitos, mas nós já vamos julgando, condenando, né? Somos histéricos ao ponto de tudo se estressar. Agora, nessa fase de isolamento, né, onde nós convivemos mais com os nossos irmãos, com as nossas famílias, tudo nos incomoda, tudo nos irrita, não é? Então, Emmanuel vem falar assim, olha, tudo bem, cuida do seu coração, é necessário, mas para que ele não adoeça, você precisa primeiro cuidar dos seus impulsos negativos. E Emmanuel continua, combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Veja bem, uma frase complementa a outra, né? A neurastenia é o esgotamento nervoso, é a irritação, né? Há pessoas que passam uma vida inteira tomando calmante porque é muito ansiosa, muito agitada, né? Não consegue dormir, precisa tomar medicamentos para dormir. E Emmanuel, ele vem falar assim, olha, para você se cuidar, você primeiro precisa aprender a cuidar das suas emoções. Como suas emoções estão hoje? Como nós agimos diante das situações que Deus vai colocando em nossas vidas? Na maioria das vezes nós somos hipernervosas, irritadas, né? Ansiosas, é o mal do século. A ansiedade, a depressão, a não aceitação dos desígnios de Deus em nossas vidas acarreta esses tipos de males. E aí Emmanuel vem nos despertar que, olha, não adianta você viver uma vida inteira tomando remédio para dormir bem, para cuidar da sua ansiedade, se você não estiver disposto a cuidar das suas emoções. Você é dono das suas emoções, você precisa aprender a cuidar, a trabalhar, a equilibrar as suas emoções. Persegue a gastralgia, mas eduque os teus apetites à mesa. Gastralgia é dor de estômago. Então, trabalhe a sua dor de estômago, cuide do seu estômago, mas primeiro se eduque enquanto você estiver sentado à mesa. E assim, gente, eu conheço pessoas que têm muitos males do estômago. Gastrite, úlcera, esofagite, refluxo, e são vários males do estômago que as pessoas me procuram para cuidar. E Emmanuel vem dizer, olha, cuide do seu estômago, mas antes verifique como você se senta à mesa. E aí, quando eu pergunto para as pessoas, elas até comem bem, procuram comer regrado, né? Buscam alimentos mais saudáveis. Só que Emmanuel vem falar assim, como você se senta à mesa, não só a quantidade de comida que você consome, mas o quanto você é agradecido. Muitas vezes nós sentamos à mesa pensando no que nós temos que fazer daqui a pouco, nos problemas que nós temos que resolver, pensando naquela discussão que nós tivemos com alguém, ou sentando de frente com aquele nosso irmão, né, que não desce muito com a gente, né, a gente não passou raiva com ele, enfim. É sempre preocupado com o que vai acontecer e nunca focado no seu alimento, agradecendo a Deus por aquele alimento, por aquela bênção que nós recebemos, né? Que é o alimento. Muitas vezes a gente não é agradecido. Há pessoas que sentam à mesa reclamando do arroz e feijão que tem. Há uns meses atrás eu vi uma reportagem, era uma família lá da África, daqueles lugares bem distantes que o povo realmente passa fome, e o repórter estava mostrando.
aquela família constituída de 10 pessoas, entre pai, mãe e filhos. Naquele dia, eles iam consumir apenas um copo de leite. E não era um copo de leite para cada um, não. Era um copo de leite para dividir para as 10 pessoas. Eles apenas molhavam a boca e era o que eles tinham naquele dia. E nós sentamos à mesa reclamando porque nós temos a fartura do arroz e feijão. E nós vamos poder comer o arroz e feijão de manhã, se a gente quiser, na hora do almoço, na janta, no café da tarde, a hora que quiser, porque nós temos essa fartura. Mas, na maioria das vezes, a gente reclama, né? A gente não agradece aquele pouco que Deus nos dá, que para nós é pouco, mas se for olhar para aquela família lá da África, seria um banquete, né? Então, Emmanuel vem dizer assim, olha, como é que você se senta à mesa? Pensando nos problemas, nas dificuldades, nem percebe o que está ingerindo. Hoje em dia, nós com a facilidade do celular, muitas vezes está comendo olhando para o celular, né? E o momento da alimentação, e na área da naturopatia fala muito sobre isso, o momento da alimentação é justamente o momento em que você está cuidando do teu corpo e da tua mente. É o momento de você estar focado em você. Como você está alimentando o teu corpo naquele momento. A gente precisa estar atento a isso, porque nós vamos gerar distúrbios orgânicos. E Emmanuel continua, melhore as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Recentemente eu vi uma pesquisa onde foi dividido grupos em 2. Então, o primeiro grupo, ele assistia filmes, reportagens mais elevadas, mais equilibradas, ouvia músicas mais elevadas. E o segundo grupo ficou assistindo só, assim, situações, né, filmes bem fortes, com imagens bem fortes, ouvindo músicas bem inferiores, situações completamente opostas. E aí depois fizeram exames nesses grupos e perceberam que o pH do sangue desse grupo que buscou entretenimentos mais elevados estava equilibrado. Já o pH do outro grupo estava totalmente baixo. Nós temos lá um limite, né, para que o nosso organismo possa não prejudicar as nonossas células. Então, quando o nosso pH está equilibrado, acho que é em torno de 7, se eu não me engano, nós não adoecemos nossas células, as nossas células não conseguem adoecer, ficar doentes mesmo, se propagando desregradamente, enfim. E quando está muito baixo, o que ocorre? As nossas células vão se desenvolvendo assim desvairadamente, onde ocorrem os tumores, enfim. E aí eles perceberam que esse grupo que tiveram um entretenimento mais elevado, eles estavam equilibrados, o organismo ok, já o outro não. Então, Emmanuel vem dizer justamente isso. Cuide do teu sangue, melhore as condições do teu sangue, mas não sobrecarregues com resíduos de prazeres inferiores. Quais são os nossos prazeres hoje em dia? Precisamos analisar. Muitas vezes, né, gente, os nossos prazeres podem ser justamente aquele de cuidar da vidinha do outro, falar mal do outro, enxergar só o que é ruim no outro, dialogar, ouvir conversações inferiores, né, que só prejudica, só fala mal. Como está sendo os nossos prazeres? Quais são os nossos prazeres? A gente precisa analisar isso. Precisamos estar atento como estamos sendo como seres humanos. E aí ele continua, guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Hepatite é a inflamação do fígado. E quais são os excessos que nos dá prazer? Precisamos analisar. Percebam que essas frases de Emmanuel faz nos ligar as nossas emoções aos nossos problemas físicos.
né? Ele vem dizer assim, quais são os tipos de emoções que você está tendo no momento. O que você carrega em sua bagagem emocional. E aí então você vai perceber o porquê dos males que te toma no momento. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Reumatismo é uma doença inflamatória que toma as nossas articulações, os nossos tendões, os nossos músculos. São dores bem atrozes. Tem pessoas que sofrem muito com reumatismo. E aí, Emmanuel, ele vem falar assim, olha, cuide do teu corpo. Cuide dessa dor que te assola. Mas antes, veja o que você tem feito com os teus pés, braços e mãos. Qual está sendo a nossa trajetória? Quais os caminhos que nós estamos buscando em nossas vidas? O que nós estamos fazendo com os nossos braços, com as nossas mãos? Porque muitas vezes nós achamos que ser bom é sermos bons apenas para os nossos, né? Mas Jesus já veio dizendo que a nossa família é a família humana. É toda a humanidade, são os nossos familiares. Então, quais caminhos nós estamos buscando? O que nós temos feito para ser útil para a nossa humanidade? O que nós estamos tentando melhorar no meio em que nós vivemos? Precisamos pensar nisso, porque nós ainda somos muito egoístas, muito. Não conseguimos ter essa visão espiritual que Jesus tinha, que Chico tinha, que Madre Teresa de Calcutá tinha e tantos outros seres de luz que veio somente nos exemplificar. E é exatamente sobre isso que Emmanuel vem dizer. Nós vamos atrofiando o nosso corpo físico devido ao nosso egoísmo, porque achamos que devemos servir apenas e tão somente aos nossos familiares, aqueles irmãos mais próximos, sendo que, na verdade, Deus nos emprestou esse corpo maravilhoso, essa máquina perfeita para sermos úteis a todos, incondicionalmente. Mas a gente ainda não consegue enxergar isso, né? Nós não conseguimos ainda desenvolver sentimentos mais sublimes a ponto de servir a toda a humanidade. Mas é disso que Emmanuel fala nesse trecho. Quais são os caminhos que a gente busca? O que nós temos feito? Qual o benefício que nossas mãos e braços causam à humanidade e às pessoas? E, gente, acreditem, pode ser com pequenos gestos, eu sempre falo isso, nós sempre visamos o muito. Nós não precisamos ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, não. Nós podemos ser nós mesmos, dentro das nossas capacidades, como eu já falei em lives anteriores, procurando ser útil de alguma forma. E eu observo nesses últimos meses o quanto as pessoas estão tentando ser úteis. E a gente pode com pouco. Sempre eu falo isso. E Emmanuel continua. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Esses males, né, que nos tem tomado ultimamente, emocionais, os medos, as aflições, as ansiedades, depressões, vem muito de encontro com o que Emmanuel está falando aqui. Para que nós possamos sanar esses desacertos emocionais, cerebrais, nós precisamos aprender a guardar a mente no idealismo superior. Confiar em Deus é a fé em ação. É ter a certeza de que
Deus está no comando, nos protegendo, nos amparando sempre. É buscar recursos que eleve os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É isso que Emmanuel fala. Se nós não trabalharmos as nossas emoções, nós não vamos conseguir controlar, equilibrar o nosso corpo. E ele continua. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Gente, interessantíssimo esse ponto. Os nossos órgãos são vivos e educáveis. Eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu instigo as pessoas a lerem a série André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Quase todas as minhas lives eu estou falando, aproveitem esse momento de isolamento, esse momento que a gente tem para ler, para nos edificarmos. Eu vivo falando sobre isso. E lendo esse trecho que Emmanuel nos coloca, me reportei a dois livros. Libertação, que é da série André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E nesse livro, o mentor de André Luiz, de nome Gúbio, ele fala mais ou menos assim, eu vou ler para ser bem fiel. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, envolvido num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. O nosso corpo é constituído de trilhões de células, células essas que são vidas, ele está falando. Olha a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo físico. A vontade inclinará a comunidade desses corpúsculos vivos que permanecem a nosso serviço. Então, é a nossa vontade que inclinará as células para o bem ou para o mal. Dirija o homem uma ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. Quais são os nossos pensamentos? Para nós que vivemos cheios de problemas físicos, tá aí. Nós precisamos despertar a nossa mente para saber como que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O que nós estamos fazendo com essas vidas que Deus colocou em nossas mãos. Olha a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo físico. No livro Missionários da Luz, outro livro da série André Luiz. Aí um outro mentor, de nome Alexandre, fala assim para André Luiz. Da mente humana se originam as forças equilibrantes ou restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Forças equilibrantes ou restauradoras da nossa mente é que origina todo o equilíbrio do nosso corpo físico. Mas, quando perturbada, quando a mente humana está perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo. Como estão os nossos pensamentos? Mais uma vez eu pergunto, como estão? E ele continua, o homem deverá compreender que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do nosso reconhecimento e auxílio. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurarmos a paz. Gente, olha, isso me fez abrir a minha mente para a minha responsabilidade que eu tenho com esses organismos vivos, com essas vidas que Deus colocou em minhas mãos, sob minha responsabilidade. São trilhões, eles falam. O que eu estou fazendo com essas vidas que Deus colocou na minha mão? E ele continua, o homem se alimenta diariamente de formas mentais, valendo-se do organismo perispirítico. No lar, na rua, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive.
temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Ou seja, nós vamos nos alimentando uns dos outros. As energias do outro é que me alimenta. Por isso essa necessidade que nós temos, né, gente, de estarmos próximos, de abraçarmos, de trocarmos energias. A gente precisa desse alimento. E aí, o que a gente faz? Nós nos alimentamos dessas energias do outro, mas temperamos com o nosso magnetismo pessoal. Então, quando eu assimilo essa energia, de que forma eu estou assimilando esta energia? Como eu transformo, eu potencializo essas energias para o bem ou para o mal? De que forma eu introduzo no meu interior, alimentando as minhas células, o meu organismo, essas energias do outro? Quais são as trocas que nós fazemos diariamente? É isso que Alexandre vem nos falar nesse trecho. E ele continua. Dessa alimentação dependem os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. O homem absorve essa matéria mental, ambienta dentro de si, envolvendo a própria estrutura fisiológica, que é o que eu acabei de falar. Então, a gente percebe que a nossa doença, né, não nos faz de coitadinhos. Nós não somos coitadinhos porque somos doentes, muito pelo contrário. Nós somos os maiores culpados pelas nossas doenças. O que eu fiz para merecer tanta doença, tanto mal? Agora a gente consegue perceber que talvez nós não tenhamos feito nada. Tenhamos apenas nos alimentado de energias inferiores. Isso basta para que nós adoecemos os nossos organismos. E Emmanuel, então, finaliza, né? Que para a gente encontrar a nossa cura, nós precisamos primeiro buscar o reino divino e educar os nossos órgãos vivos. Sem que o meu pensamento se purifique e sem que a vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Ou seja, Emmanuel, nesse texto, ele vem nos despertar, nos dizendo assim, olha, tu é responsável pelo teu corpo. Se a dor te assola, observe o que você pensa e o que você sente. Quando você conseguir trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, você vai encontrar a cura, você vai encontrar a paz. Vem de encontro com o que o Espiritismo nos fala, né? Aquela tão famosa reforma íntima que nós precisamos urgentemente buscar. Olhar para dentro de nós mesmos e observar o que nós somos. Não devemos fugir de nós mesmos. Não vamos tampar os nossos ouvidos, os nossos olhos para nós mesmos. Não, muito pelo contrário. Olhemos mais, analisemos mais o que nós somos. E a partir daí procurarmos trabalhar o nosso interior, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aí então, nós vamos encontrar a cura, a paz que tanto nós buscamos na nossa existência inteira. E antes de finalizar, eu vou convidar vocês a elevar o pensamento a Deus, a procurar acalmar a nossa respiração, respirando calmamente, profundamente, soltando o ar lentamente. Desta forma, nós vamos acalmando as nossas células que estão agitadas, equilibrando o nosso organismo, procurando elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, Pai de amor, de justiça, de bondade. E essa energia nós vamos assimilar, introduzir em nosso organismo, procurando acalmar os nossos órgãos, equilibrar o nosso corpo físico. E já envoltos nesta energia de amor e luz, nós, todos numa única vibração, vamos direcionar a todos os nossos irmãos que habitam o planeta Terra.
rogando a Jesus, nosso Mestre querido, que sabe das necessidades de cada um de nós aqui na Terra, que Tu, Mestre, possa envolver a todos os nossos irmãos em energias de paz, de amor e equilíbrio. Que nós possamos estar conscientes de que somos responsáveis pelo nosso corpo físico. E que neste momento tomamos ciência do quanto podemos equilibrar o nosso corpo, curar o nosso corpo. Pois como Jesus nos disse várias vezes, a nossa fé é que nos salva. Que essas energias salutares de cura, de fé, de amor, possam envolver a todos os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, que estão nos seus lares também com suas dores físicas, a todos os nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, a todos os nossos irmãos que habitam as ruas, que estão nas FEBEMs penitenciárias, a todos os profissionais que não pararam nesse isolamento, que continuam nos servindo, que essas energias de cura, de paz, possam envolvê-los. Bem como o Mestre Jesus, nós rogamos que envolva todos os dirigentes de todas as nações, os países que sofrem com as reações da natureza, os países que estão em guerra, que o Teu amor possa despertar cada coração humano e perceber, Jesus, que nós possamos perceber a grandiosidade de nossas responsabilidades diante da vida e do mundo. Gratidão, Senhor Jesus, por este momento tão lindo que nós estamos recebendo agora nesse instante, porque eu tenho certeza de que cada um aí no seu lar recebeu essas energias salutares de amor, que Deus nos direciona constantemente, todos os dias, e que nós possamos aprender a assimilar essas energias equilibrantes para curar o nosso corpo físico. E eu finalizo agradecendo a todos pela paciência em me ouvir, por estar conosco, unidos nesta vibração de amor, todos os dias e horários que nós estaríamos reunidos lá em nossa casa. Gratidão por estar conosco sempre. Obrigada a todos pela paciência em me ouvir. E eu vi que tem alguns comentários aqui, eu vou responder um a um depois, tá bom? Bom domingo a todos, fiquem em paz. Gratidão por tudo.